Querido aluno, querida aluna, marista, seja muito bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Cauê Kaique e em nosso encontro de hoje perscrutaremos a estética e a filosofia da arte do capítulo 8 e já nos encaminharemos para o encerramento da discussão sobre este tema, foram 3 aulas, portanto, a partir da temática, em que hoje, embasados no pensamento hegeliano, isto é, de um dos filósofos mais emblemáticos do século XIX, construiremos reflexões sobre a consciência e como a consciência, a fenomenologia se aplicam à análise da estética e da filosofia da arte. Vamos lá? A nossa aula começa apresentando quem foi Hegel. De nome Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o filósofo nascido em Stuttgart, na Alemanha, em 1770, é um dos mais emblemáticos do século XIX. A título de evolução de carreira, o filósofo irá ministrar cursos das mais conceituadas universidades alemãs e chegará à reitoria da Universidade de Berlim após o lançamento do livro Lições de Filosofia e Lições da Filosofia e da História. A pretensão de sua filosofia, assim como todo o grande sistema filosófico, abarca inúmeros temas. Então ele é um filósofo que tem um amplo escopo de atuação. Falará sobre a ética, a metafísica, a filosofia da lógica, a estética também. Um dos aspectos que para nós é mais emblemático é que a sua filosofia se inicia com uma crítica ao seu antecessor, isto é, ao filósofo Immanuel Kant. A crítica que Hegel traçará sobre a filosofia kantiana se dará no campo da chamada filosofia crítica. Immanuel Kant foi um filósofo que tinha como grande pressuposto da sua produção intelectual discutir e analisar a razão. E para analisar a razão e pensar sobre essa temática, foi preciso verificar as possibilidades e condições de construção do conhecimento. Ou seja, a filosofia kantiana era uma filosofia em que, através da razão, se investigava a própria razão. Hegel, ao analisar a filosofia kantiana, julgava que essa premissa de analisar o objeto pelo próprio objeto era errada. Por quê? Porque não produziria nenhuma grande comprovação e se destoaria também daquele que é o principal objetivo da filosofia, a busca pela verdade. Uma das críticas que Hegel contundentemente faz à filosofia do século XVIII e do século XIX é a ideia de que, a partir de Descartes, que traz a dúvida hiperbólica como uma das características de sua filosofia, e que a partir de David Hume, do próprio Immanuel Kant, vão traçar reflexões exponenciais sobre o papel da razão, Hegel afirma que estes teóricos, que estes filósofos haviam se afastado dos princípios básicos e primordiais da filosofia, a busca pela verdade. Um dos aspectos mais emblemáticos para a gente pensar e categorizar a filosofia hegeliana reside na sua discussão sobre o conceito da autorreflexão fenomenológica, isto é, observar como a consciência do homem funciona, prestando atenção em suas manifestações. Para o Hegel, portanto, interessa averiguar a consciência humana, como essa consciência se constitui e efetivamente se materializa na história da filosofia. Hegel, portanto, vai nos propor que, ao invés de fazermos uma investigação sobre o princípio seguro para a construção do conhecimento, que para os filósofos Immanuel Kant, Descartes era a própria razão, façamos uma autorreflexão fenomenológica, ou seja, devemos observar os fenômenos da consciência, portanto, como ela funciona, prestando atenção às suas manifestações. E veja, é no campo da consciência, e nesta relação que vamos passar a traçar a partir de agora, que, por exemplo, a apreciação da arte será discutida por Hegel. Tudo bem? Dentro dessa análise, dentro dessa temática, a pergunta, portanto, que inicia ou que mobiliza a filosofia hegeliana é como a consciência se forma. Vamos lá. Para observar a consciência, é preciso estabelecer uma unidade básica
da consciência. E a unidade básica da consciência é o que Hegel intitula de autoconsciência. E a autoconsciência, ela se dissocia em 3 dimensões clássicas para construir o entendimento do que vem a ser consciência. Tudo bem? A primeira delas é a dimensão da autoconsciência nas relações morais, ou seja, para Hegel, o indivíduo se percebe indivíduo de consciência, detentor de consciência, na medida em que a sua identidade e o reconhecimento da sua identidade se dá a partir da sua relação com o outro. Por exemplo, uma criança, nos seus primeiros passos, no seu processo de socialização por parte da família, percebe-se o indivíduo em um meio na perspectiva em que interage com outras pessoas, em que, por exemplo, interage com objetos, em que interage e é estimulado a partir de brinquedos, músicas, cores. Hegel está nos dizendo que o primeiro passo, ou a primeira unidade de apreensão do que pode vir a ser consciência, constrói-se a partir da autoconsciência na relação moral, ou seja, o meu reconhecimento de mim a partir da minha relação com o outro. O segundo eixo, a segunda dimensão da autoconsciência hegeliana, é a dimensão da relação com a natureza. Para Hegel, é a partir, na relação com a natureza, que a consciência se desdobra ou descobre a si mesma. Ou seja, na medida em que, por exemplo, eu chego em um determinado lugar e aprecio aquela beleza estonteante. Na medida em que, por exemplo, observo o pôr do sol e tenho com aquele pôr do sol uma percepção de beleza. Na medida em que, por exemplo, chego a uma praia e olho o mar, a areia, a natureza e entendo aquilo como algo exterior a mim que me dá a dimensão de que eu sou outro, de que eu sou um indivíduo e que me relaciono com este universo. Portanto, a primeira dimensão é a dimensão das relações morais. Ao me relacionar com outros indivíduos, tenho consciência de que sou um indivíduo. A segunda se dá na relação com a natureza, isto é, a partir da apreciação, da observação da natureza, eu tomo consciência daquilo que existe exterior a mim. E a terceira é a relação com a linguagem. Para Hegel, estabelecemos símbolos linguísticos que determina quem somos e a nossa possibilidade de nos comunicarmos. Por exemplo, a partir da fala, da escrita, eu posso me comunicar. Para que eu, por exemplo, alfabetizado em língua portuguesa, possa me comunicar com alguém nascido nos Estados Unidos, portanto, alfabetizado em inglês, eu preciso de elementos linguísticos que me possibilitem comunicar com o outro. Portanto, a linguagem é algo que se manifesta fora de mim, exteriormente ao indivíduo, e cria a consciência de que existem ou de que existe algo além do indivíduo. Então, portanto, Hegel quer construir a intelecção de que a consciência se constrói a partir de dimensões da autoconsciência. Eu percebo que existe um outro além de mim, a natureza exteriormente a mim e, por fim, a linguagem. E a linguagem como um símbolo com o qual eu consigo me expressar, ou seja, me relacionar com aquilo que é externo a mim. Portanto, a nossa discussão sobre a consciência se encaminha para a seguinte afirmação. Os filósofos anteriores a Hegel acreditavam que a consciência simplesmente existisse. Hegel está buscando construir uma intelecção que nos leva a entender como é que a consciência se constitui, partindo da premissa de que ela não é independente, mas que a consciência é dependente do outro para ser como tal, seja este outro ou outras pessoas, a natureza ou a linguagem. Nesse momento da aula, a gente vai começar a discutir a dialética para o Hegel, em que ele afirma ser esta dialética um exercício da fenomenologia do espírito, certo? Fenomenologia do espírito também foi um livro redigido por Hegel e publicado em 1806. A cada contato que a consciência traça ou desenvolve com um objeto, ela adquire o seu autoconhecimento sobre si mesma. Então, por exemplo, você só vai conseguir efetivamente afirmar que o fogo queima na medida em que você passa por essa experiência, ou que você propriamente tem contato com uma superfície, com algo que esteja quente e pressupõe que
o contato com um objeto que tenha, ou com o próprio fogo, uma temperatura cada vez mais elevada, machuca. O que o Hegel está dizendo, portanto? São as experiências fenomenológicas que nos auxiliam a compreender como a consciência se manifesta. Para tanto, é essencial compreender que as experiências da consciência não se restringem ao campo da ciência, mas toda e qualquer experiência corrobora na construção da consciência. Então, por exemplo, você adquire a consciência de que mentir tem uma consequência nociva quando é pego na mentira. Você adquire a consciência de que roubar é errado na medida em que ou observa algo externo a você, em que, por exemplo, em uma determinada situação, alguém seja preso por roubar, ou porque você parte de exemplos que lhe ensinam o certo e o errado. Desse modo, o que nós estamos aqui construindo é a intelecção de que a fenomenologia é a manifestação da consciência, descobrindo-se como consciência que vive, que tem objetivos e finalidades para si mesma. Vamos então partir para a discussão de como é que a dialética se constitui a partir da fenomenologia do espírito. Vamos pensar o seguinte: dialética é um conceito com o qual você no curso de filosofia já teve familiaridade, ou seja, provavelmente lá na primeira série do ensino médio com o seu professor, vocês começaram a discutir o que é a dialética, esta relação de reciprocidade, esta relação de construção do conhecimento. É, portanto, essencial compreender que as experiências, elas são múltiplas e que a manifestação da consciência descobrindo a si cria modalidades de consciência. E esses estágios da consciência que a gente vai discutir são 3, tudo bem? O primeiro dos estágios da consciência sobre o qual falaremos é o estágio da consciência sensível, isto é, a partir da experiência com um objeto, a partir de uma experiência com outro, a partir de uma experiência com outra linguagem, eu adquiro contato com outros objetos e, portanto, novos conhecimentos. Na medida em que, por exemplo, eu consigo perceber que através dos outros, da linguagem, portanto, da natureza, eu consigo estabelecer uma relação de consciência interna e externa, eu parto para o estágio da chamada consciência infeliz. E o que é a consciência infeliz para Hegel? A consciência infeliz é um estágio de melancolia, de autoconsciência, em que, por exemplo, estamos sós. E por que estamos sós? Porque percebemos que tudo aquilo que nós queremos conhecer de interação com o mundo é uma relação interior. É uma relação interior de formação da sua consciência, e que, portanto, não acontece de modo externo. Quando você, por exemplo, forma valores, forma entendimentos, forma conclusões, você faz tudo isso dentro da sua própria consciência. E estando dentro da sua própria consciência, estamos sós. Por quê? Nós somos aqueles que dão sentido à experiência. Então, por exemplo, vamos pressupor da seguinte maneira. Você tem uma desilusão amorosa com uma pessoa que você julgava ser, sei lá, esplêndida. E aí, a partir de uma série de experiências que vocês vivenciam, ou por uma série de ações do outro, você percebe, através de um exercício de consciência, que aquele seu objeto de amor talvez não seja a pessoa ideal para você. Ou seja, todo esse exercício de tomada de consciência, de percepção, é um exercício extremamente individual, interior, o que nos leva ao entendimento de que a consciência é um exercício de, individualmente, nós estabelecermos relações com o exterior e, portanto, vivermos só. Esse é um estágio um tanto quanto perigoso, porque você pode entrar num estágio indefinido de melancolia ao perceber que se está só no mundo, na construção do entendimento do que é esta realidade. Mas, para que isso não tenha, e para que esse estágio da consciência não tenha uma tendência tão nociva, Hegel nos convida a avançarmos, a progredirmos. Ele entende ser a consciência um elemento que constantemente progride. Portanto, falamos do primeiro estágio da consciência,
como um estágio sensível, em que, a partir dos objetos e das experiências sensíveis, adquirimos conhecimento e a percepção do que está à nossa volta, das coisas, portanto. O segundo, como a consciência ou o estágio da consciência infeliz, em que percebemos que tudo depende da nossa consciência interiormente. E o terceiro estágio da consciência hegeliana, é a chamada consciência em si para si. Para a gente entender essa lógica do em si para si, para a dialética hegeliana, o ser em si é o objeto. E o ser para si é a manifestação do objeto para nós. Então, por exemplo, o ser em si, com o exemplo lá do relacionamento, é o namorado, a namorada que você julgava. A experiência ser para si é a manifestação desta relação, ou seja, um outro indivíduo que me parecia bom, mas que a partir da experiência com o indivíduo se torna mal. Entende? Estamos aqui, portanto, chegando ao entendimento do último estágio progressista da consciência, a consciência em si para si, que é a percepção do poder da nossa consciência, que ela está ligada diretamente ao ato de agir, a ação. Isto é, o espírito absoluto, que é a denominação que também nós poderemos dar à consciência em si para si, é a autoconsciência de perceber que temos como agir para mudar a realidade em que estamos inseridos a partir de nossas ações que têm poder para interferir em uma realidade que julgamos adversa. Então, quando você está num estágio de consciência infeliz e percebe que aquele relacionamento não era tão positivo, você tem ou toma a ação. E tomar a ação significa, de repente, ou conversar, ou terminar esse relacionamento que não parece tão feliz. A gente pode aplicar ainda essa premissa básica do espírito absoluto do pensamento hegeliano para grandes eventos históricos. E a história, daqui a pouco nós pontuaremos, é uma ciência primordial para o pensamento hegeliano. Por quê? Porque ao percebermos, a partir do estágio do espírito absoluto, ou seja, da consciência em si para si, os homens no início do século XX, por exemplo, no contexto do nazismo, vão perceber que têm um poder de ação para mudar a realidade em que vivem. Por exemplo, esse poder de ação, no caso da história do século XX, foi uma interpretação lá nazista de que, por exemplo, a guerra era necessária, de que a dizimação das minorias era parte do processo progressista. Da mesma maneira em que o mundo, quando percebe os horrores promovidos pelo Holocausto, toma a consciência de que tem condições de agir em prol da transformação da realidade em que se está inserido. Desse modo, Hegel vai interiorizar o que lhe era exterior. Esse é o significado do fim da história. Isto é, a passagem pelos estágios da consciência que vai levar à compreensão final da realidade. E esta compreensão da realidade, da qual somos protagonistas e podemos interagir em vias de transformação, é o que ele intitula de espírito absoluto. E qual seria para Hegel, portanto, o papel da história? Muito bem, para esse filósofo, a história tem um papel primordial na evolução das mentalidades. Por quê? Porque Hegel afirma o seguinte, abre aspas, o que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho de sua época. Portanto, a filosofia é a sua época, tal como aprendida pelo pensamento. É tão absurdo imaginar que a filosofia não pode transcender sua realidade contemporânea, quanto imaginar que um indivíduo, para superar seu tempo, tenha que saltar sobre rodes. Fecha aspas. O que o Hegel, então, portanto, está nos afirmando? Que a história é uma ciência que estuda o homem em seu tempo. E para entender a formação da consciência do homem, é preciso entender que o ser humano é fruto de um contexto histórico que o determina. Por exemplo, para o Hegel, a consciência humana, ou os estágios da consciência humana, não conheceriam lá nos primórdios da humanidade, quando falamos dos períodos neo e paleolítico, a ideia de corrupção. Hoje, um ser do século XXI, um ser pensante do século XXI, sabe explicar o que é esse fenômeno. Estamos, portanto, demonstrando que, por exemplo, a evolução dos estágios da consciência se dá na medida em que, com a passagem do tempo, ou a partir da passagem do tempo,
manifestam-se transformações na forma com a qual o homem pensa. A história, portanto, e a filosofia, a partir da história, tem, portanto, que estudar o objeto do conhecimento à luz do contexto em que ele atuou, em que ele viveu, para, portanto, compreender que o seu grande objeto de estudo é, portanto, a forma como o homem constrói a sua consciência à luz do tempo em que viveu. Muito bem, nós, nessa aula, na aula de hoje, começamos reflexões a partir do pensamento hegeliano, porque vamos aplicar os pressupostos do pensamento hegeliano ao nosso capítulo, portanto, aí, a história da arte e a filosofia. Estamos aí discutindo as últimas partes do capítulo, o conteúdo que se inicia ali na página 22, para fazer algumas elucubrações sobre o pensamento hegeliano. Tudo bem? Hegel, portanto, cria um sistema filosófico amplo, plural, e que chega a um determinado momento às discussões sobre a estética, e que contribui em grandes aspectos para o entendimento deste conteúdo. Para Hegel, portanto, ele afirma que, em muitos aspectos, a história nos leva, obviamente, a compreender a formação da consciência do homem dentro do contexto histórico em que ele viveu. Ele fala, como nós pontuamos há pouco, sobre a questão da autoconsciência, ou seja, o homem toma como referência da construção do seu autoconhecimento as relações com a natureza, as relações com o outro, as relações com a linguagem. E, portanto, ele está falando de formas de desenvolvimento da razão. Tudo bem? Para tanto, e nesses estágios da formação da autoconsciência, que é um dos pontos nevrálgicos para a discussão da nossa aula de hoje, Hegel afirma que a arte, a religião e a filosofia são conceitos, saberes, conhecimentos que gradativamente, ao longo da história da humanidade, ajudaram a formar a consciência. Inicialmente, ele afirma que o papel da arte era um papel de exortação, ou seja, que fazia com que o homem conseguisse se perceber como indivíduo. É claro que ele vai dissociar isso em 3 momentos específicos que daqui a pouco a gente vai pontuar. Mas o que ele está querendo nos dizer é que a arte, inicialmente, tinha a intenção de produzir a autoconsciência e ao produzir a autoconsciência, nos dar a percepção de liberdade e autodeterminação. Ou seja, antigamente se olhava aquela obra de arte como uma representação da consciência ou construção da minha consciência a partir da observação de algo que me levava a esse tipo de reflexão. Então, a arte tinha, na antiguidade, um caráter extremamente contemplativo que dava a dimensão da minha existência. O segundo conceito de autoconsciência, sobre o qual Hegel tece a sua filosofia, é a autoconsciência formulada pela religião. Isto é, a religião como sendo representativa da efemericidade do mundo, como um elemento que se manifestava interiormente no homem e que formava a consciência da sua existência. Claro que uma existência, primordialmente na época medieval, condicionada a uma vontade superior, transcendental de Deus. O que Hegel está querendo afirmar é que, ao longo da história da humanidade, os processos de formação da consciência tinham alguns pilares. O primeiro deles, a arte. Isto é, nessa observação do exterior, nesta relação sensível com esculturas, com pinturas, com músicas, muitas vezes o homem se percebia e formava a sua consciência de um objeto diferente daquele com o qual ele se relaciona. A segunda proposta de entendimento histórico, dentro da história da filosofia, que nos leva à compreensão da consciência, Hegel afirma que a religião também exerceu um papel de formação da consciência humana. O terceiro grande aspecto de superação e consolidação da consciência se dá no campo da filosofia. E aí, quando, no século XIX, Hegel, tecendo críticas a Descartes, a David Hume, a Immanuel Kant, constrói aquela discussão que a nossa aula já se propôs a fazer hoje, ou seja, a discutir os estágios históricos da formação da consciência, ele afirma que a filosofia supera a arte e a religião na consolidação da consciência. Por quê? Por ser um saber conceitual
que torna o homem consciente de si mesmo, a partir dos elementos que nós já pontuamos. Por exemplo, a relação com o outro, com a natureza e com a linguagem. Desta forma, quando a filosofia sobrepõe ou supera o papel exercido tanto pela arte quanto pela religião na formação da consciência do homem, ele afirma ser o fim da arte como a entendemos. Isto é, as obras de arte não dão mais conta de produzir ou reproduzir a autoconsciência do homem de liberdade e autodeterminação. Na antiguidade, ou seja, a arte promovia uma percepção de estar vivo, de vivência. A partir de agora, não. A partir de agora, esta consciência de vivência, ou seja, exterior a um objeto analisado, exterior a uma experiência, se dará a partir do pensamento filosófico. O belo, portanto, como uma das categorizações que Hegel vai querer promover, vai querer discutir, passa a adquirir, portanto, um outro significado. Significado esse que a gente vai escorrer agora. Quando Hegel, por exemplo, afirma que a arte é algo do passado, o fim da arte, o teórico, portanto, quer dizer que ela perde o seu papel de promover, por exemplo, no indivíduo que observa a arte, o exercício da formação da consciência. Embora elas nos leve sempre a pensar, porque quando você, por exemplo, assiste um filme, uma série, vamos para o exemplo do cinema, né? Quando você está no cinema e os letreiros do filme começam a subir, inevitavelmente você começa a pensar e tecer um juízo sobre um filme, sobre se você gostou, que cena te agradou, se você entendeu a mensagem. Agora, veja, muito dificilmente esta reflexão é uma reflexão que lhe dá a consciência da sua existência. Por quê? Porque a arte perde este papel para a filosofia, segundo os pressupostos hegelianos. Então, de certo modo, nós estamos aqui trazendo uma reflexão de que, com o exemplo do cinema, é muito difícil você sair indiferente a um exercício de assistir a um filme e entender o que ele se propõe a afirmar, mas provavelmente ao pensar a arte, você não está vivenciando a arte, isso que ele quer dissociar. Isto é, ao pensar a arte é você analisar um filme e buscar entender o seu significado. Agora, a vivência é uma outra relação. Ou seja, o que lhe dá a percepção de que você, enquanto indivíduo, vive, não os personagens daquele filme, é uma relação interior, pelos estágios que nós aqui pontuamos se manifestando. Então, de certo modo, nós estamos aqui falando que já na fase pós-moderna, isso é, posterior ao pensamento hegeliano, a discussão entre, por exemplo, um quadro como a Mona Lisa e uma selfie que você tira em um determinado momento com amigos, com namorado, com família, por exemplo, acabam por ter a mesma importância individual. Então, portanto, o levantamento, a proposta que o Hegel quer trazer, uma vez que ele entende a arte como uma arte contemplativa que deve lhe dar a vivência, ou lhe deve lhe dar primordialmente a consciência de que você vive, perde este papel. Portanto, a gente vai, nesse momento da aula, nos encaminhar para a conclusão em que pontuaremos que para a história da arte, para a filosofia e para a estética, os pensamentos hegelianos eles são importantes, porque eles nos colocam em xeque no que diz respeito ao papel exercido pela arte. Mas, indubitavelmente, o belo, aquilo que se produz de objeto artístico, é, sem sombra de dúvida, uma expressão das múltiplas potencialidades humanas. Hoje, por exemplo, quando você observa um artista urbano, como Banksy, ou quando você assiste um filme, aprecia aí um grande clássico do cinema dirigido por Christopher Nolan, ou, por exemplo, quando você ouve uma música de qualquer artista que ele represente, isto tem um significado de que o homem pós-moderno é um homem que produz conhecimento, que produz, portanto, arte a partir de múltiplas expressões. Isso nos leva à intelecção de que a arte adquire no mundo pós-moderno um conceito muito mais amplo, um conceito que não pode ser definido e que faz a arte a ser constantemente
presente. Isto é, mesmo que ela tenha trilênios de idade, a discussão da história da arte sempre nos colocará no momento presente. Isto é, da sua produção, dos propósitos dessa produção e do que ela traz de impacto a título da representação das potencialidades humanas e de como o homem vive em determinado momento da história. Muito bem, a nossa aula é sobre esta temática, se complementará em nosso encontro presencial da quinta-feira, na nossa aula online do dia 30 de abril, em que faremos uma conclusão, uma discussão virtual sobre os encaminhamentos postulados por esta aula. Realize agora, portanto, as atividades indicadas na Blackboard e aguardo você no nosso próximo encontro virtual. Agora iremos adentrar em um período de férias. Aproveite esse momento para se cuidar, para estar próximo das pessoas que você gosta, sempre vivendo o momento presente, buscando ressignificar as relações e dar sentido a esta experiência. O nosso curso de filosofia volta depois do dia 4 de maio. E eu aguardo você lá. Muito obrigado, um forte abraço.